Olá, meus queridos e amados amigos cristãos, meus amigos evangélicos, católicos e espíritas. Hoje eu quero falar sobre a extrema corrupção nos últimos dias, que é o que está acontecendo nos dias de hoje. E este tema faz parte do estudo de escatologia, tá? Da volta de Cristo. E roda a vinheta aí. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu vou ler para vocês aqui 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao 9, tá? Eu vou ler aqui para vocês agora, tá? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tá? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. No começo, eu não vi a doença por inteiro. Eu vi só um sinal. Roberto Ibrahim. Cresceu, virou sacoleiro, mas cresceu na vida, fez sucesso mesmo, foi com lavagem de dinheiro. Olha esse carro. Quanto? Tipo um traficante americano. Toda quinta-feira mudavam de linha e usavam aquele distorcedor de voz para não serem reconhecidos. É um artista, né? Mas às vezes tudo se revela com um único deslize. Ibra! Bingo. Encontrei. Se ele falar, vai dificultar tudo. Era o maior esquema de lavagem de dinheiro da história do Brasil. Roberto Ibrahim é um câncer. Ninguém combate um câncer impunemente. Ninguém. Amém, meus amados irmãos? Então, este texto de 2 Timóteo já fala claramente, o Timóteo, amigo de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, após a vinda de Cristo, é um apóstolo pós-vinda de Cristo, porque Jesus veio, mas ele subiu, mas depois que Jesus Cristo subiu, tiveram mais apóstolos que serviram a Deus, como Paulo, Timóteo, Tito. E Timóteo é um deles, que andava muito junto com o apóstolo Paulo para pregar a palavra de Deus.
Então aqui na segunda carta de Timóteo, ele está falando aqui, né? Como são os homens, a extrema corrupção nos últimos tempos. Quais são os últimos tempos? É agora, meus amados irmãos. É o que está acontecendo hoje. Porque antigamente aconteciam essas coisas, mas não assim, desta forma, tão fortemente como está ocorrendo, né? Então aqui está falando claramente, esse versículo está falando claramente, né, dos homens avarentos. É isso que é profano. Diz respeito à santidade. O que é santidade? A palavra santidade, meus amados irmãos, só para vocês poderem entender aqui, a palavra santidade não quer dizer que você tem que ser santo, não casar, não ficar ali dentro do seu quarto só lendo a Bíblia, a palavra, e não sai para nenhum lugar para espairecer, para conhecer gente, para casar, para ter filhos. Não é nada disso. A palavra santidade, santo, significa, se você buscar teologicamente falando, significa separado para Deus, ou seja, significa que você foi escolhido para a obra de Deus. Por exemplo, um pastor, um membro de igreja, um cantor evangélico, uma pessoa que toca um instrumento, mas que toca para o Senhor, um teclado, um piano, uma bateria. São pessoas separadas para o serviço de Deus, são pessoas separadas por Deus que optaram por servir a Jesus Cristo. Isso que é santidade. E a santidade leva a pessoa à santidade, ou seja, leva a pessoa a seguir a palavra de Deus, andar nos caminhos do Senhor de uma forma santa, de uma forma que procura andar na santidade. Não que a pessoa não vá pecar, mas ela vai procurar seguir a palavra do Senhor, ela vai procurar fazer as coisas corretas, tá? É isso que é santidade, tá? Então os profanos, eles ofendem a Deus, eles afrontam, eles maculam. E macular quer dizer que é puro. Agora macular é sujar, né? Guardem isso. Então eles atentam contra a honra de Deus. Então é isso. Agora a pessoa que é incontinente. O que é uma pessoa incontinente? Tá? Falta de comedimento, ou seja, medida, né? A pessoa não tem medida nos gestos, né? Ela fala palavras, tem atos, sentimentos, imoderação, intemperança, ou seja, não tem paciência, não é aquela pessoa temperada, né? Que nós temos que ter um equilíbrio entre estar calmo, entre estar às vezes nervoso com alguma coisa. Nós temos que ter temperança, né? Então, a falta de continência, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma falta de continência nos prazeres sexuais. Estou dando um exemplo, tá? A pessoa não tem, um equilíbrio nisso, não tem equilíbrio nas coisas que ela faz. Equilíbrio nesse sentido, ela é incontinente, ela vai e faz. É isso que é incontinente. Indica também sensualidade e a pessoa é incontinente, né? E a luxúria, o que é a luxúria? Às vezes as pessoas perguntam, o que é luxúria na verdade? A luxúria é um comportamento desregrado com relação aos prazeres do sexo, tá? Com relação aos prazeres do sexo. Irmãos, a luxúria é isso, tá? Ela faz coisas assim, exageradamente, tá? Lascívia também tem a ver com os prazeres do sexo. E também a concupiscência, é um apetite sexual, isso que se chama luxúria, tá? Pelo menos teologicamente falando, dentro da palavra do Senhor, tá? Pode ter luxúria de outros tipos, mas em outro contexto. Nesse contexto da palavra do Senhor, a luxúria significa isto, tá? Então, o que é uma concupiscência? Concupiscência, meus amados irmãos, é cobiça de bens materiais, tá? Anelo dos prazeres sexuais. Luxúria também está dentro das concupiscências. Coisas carnais, desejo libidinoso. Tá tudo dentro da luxúria, tá? Então isso tem a ver com a extrema corrupção dos últimos dias.
E essas pessoas da concupiscência, ela tem aspiração pelas coisas, pelos bens materiais. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao 9, ele fala sobre a extrema corrupção dos últimos dias, tá? Então, meus amados irmãos, a cobiça natural do homem pelos bens terrenos, que é uma consequência do pecado original, tá? O pecado original lá de Adão e Eva, lá atrás, escrito em Gênesis pelo profeta Moisés, tá? E que produz desordem dos sentidos e da razão, tá? Também nós temos a obstinação, aqui fala sobre pessoas obstinadas. O que é uma pessoa obstinada? Uma pessoa obstinada é uma pessoa que tem apego forte e excesso às próprias ideias, resoluções, empreendimentos, tem persistência, tenacidade naquilo que ela quer, ela é birrenta, ela faz qualquer coisa para obter aquilo que ela quer. Às vezes, por exemplo, um homem quer aquela mulher, ele vai fazer de tudo, ele vai ser obstinado para ter aquela mulher, ele vai fazer coisas assim que ela vai provavelmente ela vai conseguir cair na lábia dele. E também tem obstinação por dinheiro, obstinação por qualquer outra coisa, tá? Eu dei um exemplo aqui, mas existem vários tipos de exemplos, tá bom, meus amados? O que é piedade? As pessoas às vezes confundem um pouco de piedade. Piedade é uma devoção, é um amor pelas coisas religiosas, tá? E também piedade é uma virtude também, é uma virtude ter piedade. Piedade permite que você renda a Deus o culto devido a Ele, tá, meus amados irmãos? Então é isso que é piedade. A compaixão pelo sentimento alheio também, tá? A piedade também é isso. Você ter piedade daquela pessoa, você tem compaixão daquela pessoa que está passando por alguma necessidade ou está sofrendo. Então, isto também é uma compaixão pelo sentimento alheio, tá? E você tem uma certa comiseração, misericórdia das pessoas. Isto também está dentro da palavra piedade. O que é nécias? Nécias, aqui fala sobre pessoas nécias, né? Então, eu achei aqui que nécios são pessoas que absurdos, estúpidos, ignorantes. São pessoas ignorantes, tá? Ignorantes em algumas coisas, incapazes, ineptos, característica de quem não possui conhecimento, capacidade, sentido. E aí acaba caindo na lábia das pessoas que tem uma lábia boa, que quer trazer ela pro lado dela, para algumas coisas como a luxúria, essas coisas, para as coisas do mal, vamos dizer assim. Então a pessoa é ignorante, o sujeito é ignorante, principalmente na palavra do Senhor, porque se você conhece a palavra de Deus e ama o Senhor, você não vai ser nécios, você não vai ser nécio ou nécia, né? E é isso daí, meus amados irmãos. Era sobre isso que eu queria falar agora, né? Sobre a extrema corrupção nos últimos dias, né? Então, está tudo aqui discorrido neste capítulo de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao 9. Tá bom, meus amados? Que Deus esteja abençoando grandemente vocês e que esta palavra fique nos seus corações para que vocês possam analisar esse texto, tá? De uma forma bem didática, bem espiritual, pedindo a orientação do Espírito Santo, tá? E eu desejo para todos vocês, meus amados e queridos irmãos, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando todos vocês em nome de Jesus, tá bom?